Bom, para definir os grandes tipos climáticos, a gente usa um negócio chamado diagrama climático, tá? A minha explicação aqui é mais curta, mas vocês vão ter uma atividade que vai tomar um tempinho de vocês. Isso é um diagrama climático, não sei se alguns de vocês já viram, mas a gente consegue extrair uma série de informações de um diagrama como esse, tá? Quem inventou isto, né? Foi o Heinrich Walters, tá? E ele serve para sumarizar as informações de temperatura e precipitação. E com base nisso, ele definiu os grandes biomas terrestres, tá? Então ele conseguiu definir os biomas mundiais com base terrestres com base nestes gráficos, tá? No livro que tem na biblioteca eu disponibilizei escaneado para vocês. O que a gente tem num diagrama climático, né? Ele apresenta então a média de temperatura e de precipitação, tá? A temperatura sempre aqui do lado esquerdo e a precipitação do lado direito. E biólogos, por favor, prestem atenção porque fazer gráfico na mão parece que é uma missão quase impossível para vocês, tá? É um gráfico que tem duas colunas de informação, tá? E aí dá tilt às vezes no tico e teco, né? Então, sempre do lado esquerdo, 10, 20, 30, 40, 50 graus, tá? Do lado direito, 20, 40, 60, 80, 100 milímetros. Aqui, ó, a linha do 10 é a mesma do 20, a linha do 20 é a do 40 e assim vai indo. A linha de 50 graus, que é difícil de atingir, e a linha dos 100 milímetros. Acima disso, a gente vai para 300, 600 e mais que isso não vai precisar. Além de 300 não vai precisar, tá? Então, assim é um diagrama climático. A linha vermelha vai falar da temperatura, a linha azul da precipitação, que é o que está aqui, tá? Ok? E como é que a gente plota, né? Dependendo de onde se está, se começa no meio do ano ou se começa em janeiro. Aqui é o nosso caso é janeiro. Então, essa linha aqui, a temperatura em janeiro deve ter sido algo como 8 graus. Tá? A temperatura em fevereiro, a mesma coisa. A temperatura em março foi subindo, chegou aqui, ó, 20, eu estou sem a escala completa, né? Talvez 22, 23 graus aqui, né? E volta a cair. Então você vai botando ponto, mês a mês. E lembre-se, essa é a primeira linha, né? Começa aqui o gráfico, né? Essa aqui, tá? Então essa é a linha de janeiro, essa aqui é a linha de fevereiro, essa é a linha de março, tá? A precipitação também. Qual é a precipitação de janeiro? A precipitação de janeiro foi de 50 milímetros. Ah, perdão, de 100 milímetros. Ó, já estou errando. Ó. 100 milímetros. A precipitação de fevereiro, aqui ó, 70 talvez. A precipitação de março, um pouco mais de 80. A precipitação de julho, junho e julho, está aqui ó, 10 milímetros. Entenderam? Está aqui a explicação, né? O que acontece? Quando a linha da precipitação ela fica abaixo da linha da temperatura, a gente pinta de outra cor e a gente, neste momento, falta água no ecossistema. Aqui está faltando água, ou seja, eu tenho uma estação seca. Quando a linha de precipitação está acima de 100 milímetros, não importa a temperatura, eu tenho excedente hídrico, aqui está sobrando água no sistema. Tá? Então, com base nisso, tecnicamente dá de ter uma ideia de qual pode ser o bioma mundial. Tá? Aqui tem um outro, isso aqui é lá em São Paulo, tá? Santa Rita de Passa Quatro, nome bonito para a cidade, né? A 800 metros de altitude, aqui estão as coordenadas, vocês podem olhar depois. Neste momento, janeiro, fevereiro, março, abril, até abril, janeiro, fevereiro, março e abril, tem água sobrando no sistema. Depois volta a sobrar água nesse sistema aí por outubro, novembro, dezembro, janeiro, né? E segue para cá, né? Aqui eles repetiram janeiro, inclusive, né? Não é necessário. Contudo, de junho, mais ou menos, até agosto, falta água no sistema. Tá? Isso provavelmente é uma vegetação tipo cerrado, porque eu tenho uma estação seca e uma estação chuvosa bem definidas. Tá? Então, diagramas, além de expor os valores de temperatura e precipitação, mostra também a duração e a intensidade, né, se é por muito período ou não, das estações relativamente úmidas e relativamente secas. Então, dá de ter inferências ecológicas, como eu falei. No período em que a precipitação atinge valores acima de 100 milímetros, é uma estação relativamente úmida, de longa duração, ou seja, sobra água no sistema. Quando isso está abaixo, pode ter acidente hídrico. Quando está acima, né? Aliás, é acidente hídrico. Quando está até esses 100 milímetros, é uma estação relativamente úmida. Tá? O problema é quando a temperatura está acima da precipitação, porque daí evapora mais do que chove. Então, sempre do lado esquerdo a temperatura a cada 10 graus, do lado direito a precipitação a cada 20 milímetros, e depois de 100 em 100 ou de 100 a 300, aí não muda muito. Tá? É, aqui, ó. Eu queria que vocês primeiro rascunhassem este daqui, tá? Façam como um teste.
ok? E na dúvida me escrevam. E eu vou postar depois no Ava para vocês individualmente uma tabela, tá? É, onde vai ter precipitação e temperatura de uma determinada região do mundo. E eu quero, baseado nas letras do Köppen, que vocês tentem me dizer se isso é tipo tropical, árido, enfim. Interpretem e digam principalmente essa primeira letra, tá? Qual que é a informação que vocês conseguem extrair dali, e se vocês conseguirem extrair das outras letras, avancem, tá? Vai ser uma tabela parecida com essa, mas eu vou dar o nome de cada um de vocês, eu vou aleatorizar ali. Tá? E vocês têm a missão de me entregar até o final da aula, ou enfim, até o próximo dia, esta tabela. Perfeito? Era isso. Até.